Então, se nós pegarmos um exemplo bastante influente hoje, né, um livro desses best-sellers sobre economia, né, de dois jovens economistas, não é, que estão bastante em voga, não é? Um desses livros o título em português ficou basicamente o mesmo em inglês, Freakonomics, que seria uma ideia de uma economia excêntrica. Exatamente é um ótimo exemplo do pensar a economia a partir de um determinado método de análise. Então, para os dois autores, a economia é, antes de tudo, uma ciência feita para medir. Possui um conjunto amplo e flexível de ferramentas de análise e de formas de relacionar causa e efeito que podem ser aplicadas para distintos fenômenos sociais. Não somente os fenômenos que seriam estritamente econômicos, no senso comum, mas fenômenos sociais mais amplos. E é isso que ele se propõe a ver na economia, por isso que chamam do lado oculto, né, das coisas ou da realidade social. Então eles empregam os métodos que os economistas utilizam para pensar temas estritamente econômicos para temas sociais os mais diversos. O nosso foco aqui não é trabalhar exatamente o que esse livro está discutindo, mas como o conceito da economia emerge como conceito de um método específico e que pode ser amplamente utilizado para pensar por que reduziu a criminalidade em Nova York, por que professores ou lutadores de sumô vão burlar regras do seu próprio jogo, etc, etc, etc. O que define a felicidade humana. Os temas são infinitos, o que vai fazer com que alguns cientistas sociais reclamem de nós economistas dizendo que que existiria um certo imperialismo da economia tentando adentrar em todos os campos humanos. O professor Chang nos provoca pensar que a economia talvez esteja num momento pouco humilde, porque ela tem tido dificuldade de explicar fenômenos econômicos, como as crises recorrentes econômicas, as crises financeiras recorrentes. Então ele nos questiona como uma ciência tem a pretensão de explicar quase tudo, se tem dificuldade de explicar os fenômenos que estariam estritamente presos ao seu campo de atuação. Então, se nós formos nos aproximar a partir daquilo que no senso comum, e o senso comum é uma boa forma de aproximação sobre o que seria o estudo da economia, em geral, nós pensamos a economia como algo que está associado a compreender o processo de criação de riqueza. Mesmo que nós não definamos isso de forma muito precisa, né, o ganhar dinheiro, o acumular ativos representativos da riqueza, direitos de propriedade, né, ativos financeiros como ações, títulos de dívida, isso é algo que surge quase que de imediato. Nós pensamos sociedades mercantis, nós pensamos na acumulação de riqueza e nós pensamos que isso é o objeto estrito da análise econômica. Como nas diversas sociedades as pessoas ganham dinheiro, como elas acumulam esse dinheiro, da onde esse dinheiro vem e para onde esse dinheiro vai. Nota, nós estamos definindo ainda, e não é o momento para definirmos com maior precisão o que é dinheiro, o que são ativos financeiros, mas isso é uma boa forma de aproximação. Então, a ciência que estuda a riqueza, que estuda o dinheiro. E, de fato, nós temos áreas na economia, a área de economia financeira, a área de finanças, que se dedica só a isso. Mas se nós formos pensar de onde é que vem essa riqueza, de onde é que vem o dinheiro, nós também temos que olhar para outras dimensões, nós temos que olhar para o mundo do trabalho. Porque todas as sociedades, desde as mais primitivas, elas têm que lidar com o problema da sobrevivência. Como é que um agrupamento humano consegue sobreviver? Pode sobreviver coletando frutos, caçando, ou pode sobreviver organizando a produção de forma sistemática por meio da agricultura. Essas sociedades podem produzir aquilo que excede a necessidade para a reprodução imediata, para a manutenção da vida das pessoas que participam da sociedade, portanto podem produzir excedente, e esse excedente pode garantir uma maior complexificação social. Algumas pessoas vão poder estar dedicadas à produção e outras vão estar dedicadas à segurança, vão estar dedicadas à elevação do espírito, não é? Aquilo que vai se organizar por meio das religiões, a ciência, né? Ao avanço do conhecimento. Então a sociedade, na medida em que ela é capaz de produzir
mais do que necessita consumir para a reprodução imediata, ela vai se tornando mais sofisticada e mais complexa. Então, é legítimo também pensar o estudo da economia como sendo um estudo de como é que se organiza essa produção e de como é que se distribui essa produção. E isso nos remete a temas, não é, que outras áreas correlatas e afins se dedicam. Por exemplo, os engenheiros são especialistas em pensar a organização da produção no chão da fábrica. Muitos economistas se dedicam a isso também. Como é que as empresas se organizam, como é que a produção dentro das empresas se organiza, quais são as melhores técnicas, a tecnologia para combinar os insumos, os recursos existentes para produzir os bens e serviços. Como é que eu garanto que essa empresa seja abastecida desses insumos? Como é que eu distribuo esta produção dentro de uma sociedade? Como é que eu comercializo? Como é que eu transformo esses produtos em produtos atraentes? Então, olhar para o mundo da produção e olhar para o mundo do trabalho nas diferentes sociedades é compreender, né, como esta riqueza é produzida. Então, um tema que é muito caro à economia é o tema da produção e da distribuição. E esta produção e essa distribuição não são idênticos ao longo do tempo. Estes processos mudam porque a sociedade se transforma. Então, um exemplo muito quase que direto é perceber que ao longo da maior parte da história da vida humana, nós vivemos em pequenas comunidades em que as atividades de produção e distribuição estavam muito restritas, os próprios mercados eram mais restritos. Não que não houvesse mercados, não houvesse comércio a longa distância, mas a maior parte da vida social se reproduzia em espaços geográficos relativamente restritos, em comunidades pequenas, onde a maior parte das pessoas eram capazes quase que de garantir o seu próprio sustento, por meio da agricultura, de uma pequena produção artesanal. Havia excedente, havia trocas, mas num ambiente mais restrito. Se nós formos pensar no mundo contemporâneo, urbano, complexo, temos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo hoje no planeta Terra, mais da metade dessa população vive em centros urbanos, ninguém é capaz de, sozinho, individualmente, produzir tudo aquilo que necessita para a sua reprodução mais imediata. Aqui, a roupa que eu estou utilizando, o alimento que eu consumi hoje antes de vir para cá, não é? Cada pequena ação do nosso cotidiano envolve várias cadeias produtivas, várias relações mercantis. Então, pensar o estudo da economia é pensar contemporaneamente que nós vivemos em sociedades descentralizadas, com milhões de consumidores, milhões de empresas ao redor do mundo, milhares e milhões de processos econômicos acontecendo diariamente, sem uma coordenação central, sem um ente que decida o que deve ser feito, como deve ser feito, a que preço os bens e serviços devem ser cobrados. Então nós vivemos em sociedades complexas de mercado e a economia ajuda a entender como essas interações de mercado ocorrem. O nome que se dá a essa sociedade moderna de mercado é capitalismo. Então a economia estuda o funcionamento destes mercados e destes processos numa certa sociedade chamada de capitalista, que no passado não havia capitalismo e no futuro nós não sabemos, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Mas nos últimos 3, 4 séculos nós vivemos em sociedades capitalistas.